todos vocês. A gente sempre pede licença para tirar máscara, né? Que é uma nossa prevenção necessária nos dias de hoje. Que aí o som sai melhor, para que a gente possa se conectar um com o outro. Hoje nós viemos aqui para falar de uma passagem do Evangelho, das parábolas de ensino de Jesus, de Caibá. Caibá, ele foi um espírita, ele foi um farmacêutico que nasceu em 22 de setembro de 1868. Morava lá no Rio de Janeiro e faleceu em 30 de janeiro. Ou seja, esse mês aí nós vamos estar comemorando aí o falecimento de Caibá. Tem um livro que traz a biografia dele, que contém as informações, que chama-se Espírita do Brasil, da editora Febre. Se tiver alguém interessado em conhecer esse trabalhador espírita, que muito lutou pela doutrina, inclusive foi político, e nós devemos então sempre colocar o nome desses ícones aí, em nossas preces, procurar conhecer, né? Para que a gente possa estar aí sendo gratos pelo trabalho dessas criaturas. E no túmulo de Caibá ficou um escrito muito interessante, que estava assim, ele dizendo: vivi, viverei, porque sou imortal. Então veja, isso todos nós espíritas já conhecemos dentro aí do livro dos Espíritos, que nós somos imortais. Mas só que será que nós realmente vivemos o nosso dia a dia com esse entendimento que nós somos imortais? Será que cada passo que a gente dá na vida da gente, nós pensamos no futuro próximo, que pode ser amanhã, mas que na espiritualidade isso vai pesar muito em nossas consciências? Será qualquer ato contrário que nós possamos fazer que esteja diferente dos ensinamentos de Jesus? Muito bem, então hoje nós vamos falar aqui do tema que está na página 190 desse livro, que Caibá nos trouxe como conhecimento, o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que era esse fermento dos fariseus e dos saduceus? O fermento aqui quem eram os saduceus e os fariseus? Eles eram sacerdotes, padres daquela época, os mesmos que não perdiam a ocasião de perseguir Jesus. Esses eram os saduceus e os fariseus. Mas o que vem a ser esse fermento? Então aqui Jesus, sempre para nos ensinar, ele pegava uma oportunidade em que todos os apóstolos estavam juntos para exemplificar, né, algo que nós tínhamos aí que aprender. Então, um certo dia, eu não sou muito boa de história não, um certo dia, Jesus, vindo com os apóstolos, ele, depois de já ter passado por Genezaré, ter curado algumas pessoas, ter alimentado essas pessoas com pães, 5.000 pessoas ali foram alimentadas com os pães que Jesus ali fazia o quê? Manipulava energias para que os pães fossem multiplicados e dessem para alimentar todos. Porque a doutrina espírita nos ensina que não existe milagre. Existe o conhecimento da manipulação daquelas energias. E aquilo acontece, né? Então Jesus tinha esse conhecimento de tudo que tinha aqui no planeta Terra. Então, na passagem desse trajeto, Jesus alimentou 5.000 pessoas que ali se encontravam. E no meio dos apóstolos, tinha 1 ou 2 apóstolos que eles eram encarregados de armazenar
pães para que eles continuassem a viagem. E depois de Jesus ter alimentado ali 5.000 pessoas, quando chegou numa certa altura do caminho, um dos apóstolos chega e fala: puxa, eu esqueci de separar os pães. Jesus alimentou aqueles 5.000 e eu esqueci de separar os pães para que a gente se alimentasse. Então eles ficaram comentando entre eles: e agora? Até chegar nessa cidade que nós temos que chegar, como será que vamos chegar? Vamos passar fome? Aí Jesus, vendo, né, os apóstolos aí estarem preocupados com o pão que eles não trouxeram, Jesus ficou ali surpreso. Caramba, eles viram que Jesus multiplicou 5.000 pães. Será que eles tinham que estar preocupados com isso? Será que eles não poderiam ter pensado que Jesus poderia fazer a mesma coisa caso faltasse comida a eles? Então foi aonde Jesus falou: povo de pouca fé, né? Vocês viram o que eu fiz aí há 5 minutos? Vocês estão preocupados com o pão, né? Não sejam igual aos fariseus e aos saduceus, né? Que não tem fé, né? Jesus chamou eles de pouca fé. Então veja, aí foi aonde Jesus colocou a frase, né? Que não façam como o fermento dos fariseus. O que será que Jesus quis dizer com esse fermento dos fariseus? Será que era o fermento do pão? Lógico, para se fazer o pão a gente precisa do fermento. Mas quando a gente coloca o fermento, azeda tudo aquilo ali. Não é verdade? Então, Jesus não gostava dos fariseus. Por quê? Não é que não gostava. Tinha, assim, uma cautela com os fariseus. Porque o que eles faziam com Jesus? Eles se reuniam aonde Jesus estava, iam até antes de Jesus chegar, para chegar ali, escutar o que Jesus estava falando, para usar aquilo que o mestre estava falando contra eles mesmos, contra o próprio mestre, para entregá-lo aí, para que Jesus fosse punido. Então, Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Então, isso quer dizer o que Jesus dizia? A hipocrisia. Quer dizer, a pessoa vai junto de você, escuta o que você está falando, para usar isso contra você mesmo. Era isso que eles faziam com Jesus. Por isso Jesus deu esse exemplo. Mas só que os apóstolos não tinham entendido quando Jesus estava falando isso. Eles estavam acreditando que não era uma doutrinação que Jesus estava aí querendo explicar para eles naquele momento. Aí Jesus explicou, né? Mas veja, o que a gente está querendo trazer aqui hoje? Jesus foi sim perseguido, né? Mas por que a hipocrisia? Será que hoje nós não somos iguais aos fariseus? Na nossa vida pessoal? Muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, com os nossos amigos. Às vezes nós falamos tanto dos obsessores, mas nós somos uns. Será que nós também não somos hipócritas com algumas pessoas que fazem parte do nosso convívio? Nós temos uma oportunidade única nessa encarnação, de vivermos em sociedade, para que a gente possa aprender um com os outros. Mas será que nós aproveitamos essa experiência nessa encarnação e procurar viver bem um com os outros, sem ser hipócritas, sem tentar prejudicar o outro, seja de que forma for? Eu não vou falar para vocês que em certas coisas todos nós somos, às vezes, um pouco, mas cada coisa tem uma medida. Quando a gente sabe que vai prejudicar
o outro numa quantidade, vamos falar assim, muito grande, a gente tem que pensar. A gente não tem que ver o nosso bem primeiro. Não temos que ser egoístas, e sim pensar naquele que está na nossa frente. Eu entendi isso dessa parábola de Jesus, da hipocrisia. E a gente vai trazer isso, nesse momento, aqui nos nossos dias de hoje, para que a gente possa entender. Quantas pessoas são perseguidas? Às vezes por nós mesmos. A perseguição, ela pode não ser física, mas ela pode ser mental. Com os nossos pensamentos, nós às vezes desejamos o mal para outra criatura. Aí as pessoas vão falar assim: nossa, mas somos espíritas e nós temos os nossos adversários espirituais, não só colocando a culpa nos espíritos, viu? Desencarnados. Nós também somos espíritos. Nós temos o livre-arbítrio de dizer não para os nossos pensamentos negativos, não é? E muitas vezes nós entramos aí na corrente aí do mal, quando nós estamos em sociedade. Vamos trazer para cá um exemplo do que está acontecendo hoje na nossa vida, por causa dessa pandemia. Veja, muitas empresas, isso é um caso verídico, viu, gente? A empresa, o diretor da empresa chegou para os funcionários e falou o seguinte: nós vamos parar, porque o governo parou de pagar aquela, né, quantia enorme lá de ajuda a todos vocês. Nós vamos deixar vocês em casa, porque senão vai ficar muito pesado para que a gente pague, mas vocês vão continuar recebendo, mas o contrato de vocês vai ser parado, vai ser paralisado, o contrato de trabalho. Mas vocês têm a oportunidade de escolher. Quem não quiser isso, pode pedir sua conta. Mas quando vocês voltarem, o emprego de vocês vai estar aqui. Isso foi discutido numa reunião de trabalho, de empresa. Bom, quem quis ficar, ficou. Quem não quis, né, saísse. Porque nessa pandemia que tá, você não aceitar uma oferta dessa, quem é que garante depois da pandemia se você vai ter emprego? Não é verdade? E você ia receber todo mês, você ia alimentar a sua família, não é? Isso foi falado dentro de uma reunião de diretoria. O encarregado daquela empresa, olha onde está o fermento do fariseu que se espalha. Ao invés dele chegar para os seus familiares, para as pessoas que trabalhavam ali, colocar de uma outra forma o que foi colocado na reunião, o encarregado chega ali e fala: olha, gente, teve uma reunião hoje e vocês vão ficar em casa, vão receber, mas o contrato de vocês vai ser suspenso. Olha só o que aqueles pilantras resolveram e fizeram com vocês. Fulano, 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 fulano. Ou seja, o que ele fez? Ele distribuiu o fermento, distribuiu aí a animosidade entre os funcionários. Falou mal de cada um dos diretores que lá se encontravam. O que ele fez? Como vai ser o retorno desses funcionários? Eles vão chegar na empresa, vão ter vontade de trabalhar, eles vão se sentir ofendidos, porque a coisa não foi colocada da maneira certa. Foi colocada da maneira de colocar o fermento do fariseu no coração daquelas pessoas. O que ele deveria explicar? O que ele deveria colocar naquele momento? Vocês estão sendo beneficiados, porque a empresa, ela tem responsabilidade com os seus funcionários. Nós não queremos que nada de mal aconteça com ninguém aqui, com esse vírus que está solto aí. Vocês não vão ser prejudicados, tá entendendo? Mas o que foi que o gerente foi ali e criou naquelas pessoas? Alguns chegaram e pediram a conta.
não aceitaram que não tivesse o registro em carteira, que acharam que estava sendo prejudicado. E aí? Será que essa pessoa vai encontrar emprego depois? A gente não sabe, não é verdade? Olha a responsabilidade que nós temos com a palavra, com as outras pessoas. Qual foi o intuito desse gerente? Colocar discórdia, colocar o veneno, colocar esse fermento aí, que destrói pessoas. Não viu que aquele diretor de empresa estava pensando em seus funcionários, para o bem-estar dos seus funcionários. Ele já colocou uma outra palavra. A mesma coisa acontece no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, com irmãos, né? Quantos irmãos não chegam e não faz aí a fofoca, entre aspas, do próprio irmão? O que ele está colocando ali? A discórdia ali dentro de casa. A gente faz isso, às vezes até sem perceber. Mas no momento que a gente sabe isso, tem que voltar atrás. Tem que entender a razão que cada pessoa está cometendo aquele ato. Não é verdade? Porque o que nós vamos angariar para dentro de nós quando a gente faz essa maldadezinha? Nós vamos estar atraindo espíritos da mesma categoria para a nossa vida. Olha o que aquele gerente colocou. Não é verdade? Será que ele não estava ali abrindo porta para uma pleide de amigos espirituais que realmente estão se aproveitando dessa situação de pandemia que nós estamos passando para destruir muitas pessoas ali? Será que ele não fez isso com esse sentimento negativo, sendo um gerente? Uma pessoa que está comandando pessoas. Qual é a atitude de um gerente de uma empresa, gente? Plantar o bem. Plantar o amor. Plantar realmente a amizade. Qual o funcionário que vai retornar para uma empresa já com raiva da própria diretoria? O que a gente vai plantar ali? Como será que vai estar esse estabelecimento? O povo lá de baixo vai estar, tomei conta. Eu consegui. Não é verdade? Então, que nós não coloquemos fermento em nossas palavras. Procuremos sempre colocar uma outra forma de dizer a mesma verdade, mas sem aumentar aquele mal. Se alguém vem chegar até nós, principalmente dentro de uma empresa, falar um do outro, aquele diretor está fazendo melhor. Se você não está contente com aquilo, pede sua conta. Mas você não tem que estar aí distribuindo a maldade, distribuindo um pensamento que é seu. Às vezes nós não concordamos com muitas coisas, igual dentro do nosso lar. Eu posso não concordar com muitas ideias ali da minha filha, ou outro da esposa, ou outro do marido, mas que isso não seja um motivo de discórdia. Cada um pensa de um jeito, cada um está dentro de uma evolução espiritual. Mas só que a pessoa tem que entender que cada um, dentro daquela sociedade, tem a sua responsabilidade. E quando tem, dentro de nós estamos tendo uma oportunidade de ser pai, mãe, gerente, diretor, seja lá de qualquer coisa, a nossa responsabilidade é maior com a vida das pessoas que estão à nossa volta. Seja ele em que lugar nós estivermos. E a gente vai responder por isso, ou não. O que vocês acham? Você não responde pela sua família? Aquele diretor que resolveu afastar os empregados, ele responde por aqueles funcionários. Se alguma coisa acontecesse com aqueles funcionários,
Como vocês acham que ia ficar a consciência daquele diretor? Eu poderia ter feito e não fiz. Eu deixei que isso aconteceu. É responsabilidade dele. Assim somos nós nos nossos lares. Então, vamos procurar, aos poucos, colocar isso dentro de nós. Se está acontecendo isso, vamos ver qual a razão. Se aquela pessoa falou determinada coisa, eu não tenho que ir lá e contar para o outro. Eu tenho que chamar a pessoa e falar, puxa, você teve esse entendimento disso. Por quê? O que está acontecendo? Mas dentro, às vezes mesmo, dos nossos lares, a gente se cala. Mas distribui o fermento do fariseu entre nós mesmos. Na empresa, gente, trabalhei no CAT. Eu sei o que é isso. É discórdia. Eu sei o que é isso. É terrível. Mas não é só a empresa, a gente faz isso no nosso dia a dia. E estamos aí perdendo uma oportunidade de viver numa sociedade um com os outros e aprender muito e mudar isso que está dentro de nós. Porque veja, nós podemos ser os fariseus lá que perseguimos Jesus, que éramos hipócritas com o mestre, que seguíamos o mestre para chegar lá e contar o que Jesus estava fazendo. Ou vocês acham que não? Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui reencarnando e viemos aqui para aprender. Então, que nós possamos colocar dentro da nossa mente as nossas atitudes, as nossas palavras com as outras pessoas, para que a gente não espalhe o fermento da maldade, o fermento da hipocrisia. Que sejamos sim, como Jesus nos ensinou. Não, sim, sim. Nós não temos que ficar querendo agradar ao outro. Nós temos primeiramente que agradar a nossa consciência e sermos firmes em nossa decisão. Não é verdade? Nós temos estando aí, vamos falar aqui da nossa casa espírita. Olha a oportunidade que nós estamos tendo, que Jesus está nos dando. Esse afastamento. Nós não estamos aprendendo a fazer prece por nós mesmos? Sem estarmos aqui dentro, não estou falando que nós não temos que voltar. Claro que sim, porque a casa espírita, ela fortalece a todos nós. Nós somos espíritos, vamos desencarnar. Lá na erraticidade, no plano espiritual, você não vai ficar só enfiado dentro de casa espírita. Você vai ter que resolver os seus problemas. Olha a oportunidade que nós estamos tendo hoje de nos aproximar mais da espiritualidade no momento da prece. Vocês acreditam mesmo, se vocês tiverem uma necessidade de conflito dentro do seu lar, de doença psicológica, lógico, temos que procurar o médico. Se vocês chegarem para o mestre amigo Jesus e falar, Jesus, olha, eu estou passando, você hoje deu esse exemplo, mestre, eu estou passando por essa necessidade. Eu falo assim, viu, gente? Não tem como se eu pedir aí para os seus amigos espirituais me ajudar? Olha, está acontecendo isso. Vocês acham mesmo que a nossa prece não vai ser atendida? Quem acredita que não? A minha foi atendida. É uma oportunidade única que nós temos que treinar, que nós podemos. Jesus já falou isso para nós. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Nós ainda que nos aprisionamos a pensamentos e não alargamos esse horizonte que está aí na nossa volta, de liberdade. O mestre, ele não tem que estar lá, o mestre tem que estar aqui, conosco, dentro do nosso coração. Ele é uma presença contínua na nossa vida. Quem não busca somos nós. E aí a gente fala, puxa, eu estou sofrendo, eu estou isso. Lógico que estamos. Que a gente não vai buscar aquilo que está aqui, ó, de graça pra gente, não precisa pagar nada. Porque no momento que eu chego para Jesus
e falo, mestre, me ajude, ele vai mandar os seus espíritos superiores. Vai fortalecer a conexão que nós temos com o nosso anjo da guarda, para nos orientar, vai lá, faz isso, faz aquilo. E a gente vai se livrar daquela necessidade de aprendizado. Estamos terminando. Entendeu? As nossas doenças, esse vírus, realmente não veio só nos ensinar. Tem muita coisa aí que aqui não está nesse momento para a gente discutir. Mas ele veio nos ensinar a humildade, a tolerância, a paciência, não é? A nossa conexão, a nossa busca, o nosso trabalho pessoal com a espiritualidade. Não é verdade? Dividir o que nós temos. Pode não ser material, mas se você souber que tem uma pessoa que está numa necessidade muito grande, eu estou com briga familiar na minha casa, eu estou com uma pessoa doente, você não pode orar por aquela pessoa? Pode ou não? Alguém tem medo de orar por um doente dentro da sua casa? Por que a gente não pode fazer isso? Nós estamos fazendo duas coisas, treinando o nosso coração no amor e fazendo aquilo que Jesus nos ensina, sendo os apóstolos do Mestre, gente. Então, não deixando de fazer a nossa parte e deixar tudo nas custas dos espíritos. Eles já viveram aqui, eles já trabalharam aqui. Não que eles não possam nos ajudar, pode, e ajudam muito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O nosso caminho tem que ser seguido por nós. Nós temos que largar essas moletas. Eu tenho quase que certeza. Quando a gente caminha dessa forma, nós vamos ser muito mais bem ajudados. Essa pandemia está aí para nos ajudar. Mesmo agindo assim, eu posso pegar o vírus? Posso. Mas eu vou ter um entendimento diferente. Eu posso pegar o vírus? Sim. Mas eu fiz a minha parte. Eu cumpri todas as regras. Lavei a mão, pus máscara, tentei não ficar em aglomeração. Eu fiz a minha parte. Eu estou com a minha consciência tranquila. Chegou a minha hora. Você está entendendo? Eu abusei? Não, não abusei. Chegou a minha hora. Agora, quando eu não cumpro, como é que vai ser quando eu estiver lá no estádio de penúria ali? Eu vou ficar sendo, culpada daquilo ali, eu vou me sentir culpada. Mas eu estou fazendo a minha parte. Então, que a gente podemos raciocinar dessa forma. Que o fermento não fique nas nossas mãos. Porque quanto menos fermento eu espalhar, mais livre vai ser a minha caminhada. Não existe ninguém santo. Olhe bem que desde o começo dessas palavras, eu não estou dizendo vocês, eu estou dizendo nós. Eu estou incluída nisso também. O trabalho também, eu trabalho comigo, como trabalho. Mas a gente veio aqui exemplificar essa passagem de Jesus, do fermento dos fariseus e dos saduceus, para que a gente não espalhe esse fermento, a animosidade, a rincha, o desamor, a desconfiança entre as pessoas, para que a gente não venha aí se responsabilizar. Não é, a gente não fala nem na próxima encarnação. Amanhã. Porque a lei de causa e efeito, ação e reação, ela não é para outra encarnação, ela é para agora, para daqui a 5 minutos na nossa vida. Só que quando as coisas acontecem, nós somos tão covardes que a gente coloca a culpa nos espíritos. Ou foi aquele obsessor que fez isso comigo? Fui eu que fiz. Não foi o obsessor. Eu poderia ter mudado minha vida. A escolha foi minha. Tudo na minha vida é escolha minha. Lógico, as doenças que eu nasço com ela, não. Eu aqui não estou falando de doenças. Eu estou falando da nossa atitude pessoal. São escolha minha. A maior parte dos sofrimentos que eu tive na minha vida foi escolha minha. Eu decidi. Ninguém me obrigou. Coitado desses obsessores, né?
eu achei muito interessante, mesmo aí com a idade que eu estou, a hora que eu vim para cá, que era para mim vir para cá, até eu trouxe tudo isso que eu não vou dizer para vocês que eu sou assim tão, né, segurona. Quando esse Espírito falou isso no meu ouvido, eu fiquei balançada. Ele chegou para mim e falou, você não vai falar isso porque você vai me atrapalhar. Eu falei, e aí, Jesus? Né? Você fica, falei, caramba, e Jesus realmente guarde as minhas palavras, né? Para que a gente traga uma postura melhor. Fiquei com medinho 5 minutos, mas na hora, gente, eu esqueço até de nome de espírito. A primeira coisa que eu chamo na minha vida é Jesus. Eu falei, e aí, mestre, vou ou não? Você está entendendo? A gente tem que se encarar, né? E pedir ajuda. Que realmente a gente possa ter trazido aí um pouco de entendimento a todos vocês, a todos nós. Que a nossa fé, ela se modifique através do conhecimento que nós estamos adquirindo nessa oportunidade única nesse século XXI, eu falo isso mesmo, que em todos os lugares nós temos informações hoje do bem, em todos os lugares, e a decisão é nossa, né? E que a gente escolha o melhor. Bom dia e obrigada a todos vocês. Obrigado.